Durante o debate na sessão de instalação da CPI da pandemia, o senador Marcos Rogério rebateu o presidente da comissão, senador Omar Aziz, que afirmou que a CPI serviria para fazer justiça pelos brasileiros mortos pela Covid. O senador Marcos Rogério explicou que não faz parte das funções de CPIs fazer justiça, e sim investigar fatos. O senador explicou ainda que investigações sérias não podem ser conduzidas por pessoas que já iniciam os trabalhos com um pré-julgamento. Marcos Rogério apontou que antecipar juízo de valor em relação ao que se vai investigar acarreta suspeição, e é preciso ter cautela para não incorrermos nesse tipo de comportamento. Há quem declare o presidente da República Se alguém, antes de estar aqui, já declara isso, que tipo de isenção tem para investigar, para buscar conhecer os fatos e fazer deles juízo de valor? Tem alguma lógica? Reflete a responsabilidade? Os fatos devem falar mais alto que as paixões políticas. O senador apontou ainda que toda investigação séria exige ao menos um mínimo de isenção e ausência de pré-julgamento, e uma CPI não deve ser diferente. Assista. Pois não, senador Jorginho. Eu quero reapresentar a minha questão de ordem, já que o presidente Otto disse que o momento era agora, então eu quero que já está sobre a mesa, fica reapresentada a minha questão de ordem sobre a participação dos dois senadores. Obrigado. Vossa Excelência lê uma questão de ordem por quase meia hora, né? Que eu fiquei exatamente quase meia hora. Essa mesma se encontra sobre a mesa. O que ele pede? Eu quero reafirmar o meu pedido, essa questão de ordem. Senhor presidente, eu vou indeferir o seu pedido. E pedir que Vossa Excelência decida. É isso. Eu indefiro a sua questão de ordem por entender o seguinte: não existe senador pela metade aqui. Todos nós somos senadores por completo. E o senador Renan, ele tem colocado uma coisa que é verdadeira. O estado de Alagoas, se o senador Renan não pode fazer parte de uma CPI, ele não é senador. Só quem não pode fazer parte de uma CPI, senadores. A segunda questão, senador Jorginho, eu acho que essa discussão ela já está muito madura em relação à própria sociedade. Nós estamos aqui malhando em ferro frio. Veja bem, senador Jorginho, o senador Renan deve ter votado a PEC da guerra. Votou? Deve ter votado. Votou ajuda para os estados e municípios? Votou. Se ele é suspeito, ele não deveria ter votado ajuda para os estados e municípios, porque ele está beneficiando o estado de Alagoas também. Que é meu papel. Né? Que é o papel do senador. Então, essa questão, ontem mesmo, tivemos esse constrangimento novamente de um juiz de primeira instância. Felizmente, o TRF colocou na linha essa questão. É uma coisa que o Senado está acostumado, e se a gente ficar discutindo aqui o questionamento de um companheiro, colega senador, sobre essa questão, senador Jorginho, eu me sinto bastante constrangido em dizer para Vossa Excelência que eu não vou acatar a sua questão de ordem e eu vou indicar o senador Renan Calheiros como relator da CPI da Covid. Muito bem, senador. Senhor presidente, apenas para... Se for essa questão, já tá indicado o senador Renan, por favor. Essa questão já está passada. Se for outra questão, com o maior prazer, senador Marcos. Senhor presidente, queria fazer duas ponderações com Vossa Excelência. A decisão de Vossa Excelência já está tomada. Na fala inicial de Vossa Excelência fala do papel dessa CPI como instrumento para fazer justiça aos brasileiros mortos pela Covid. E eu queria respeitosamente divergir de Vossa Excelência, porque essa CPI não tem esse papel, por mais que nós gostaríamos que tivesse força instrumental para a formulação de políticas públicas durante a sua vigência atinente ao enfrentamento à pandemia. CPI investiga fato determinado e, sobretudo, do passado. Então, ela é um instrumento, sim, de controle político da administração, mas ela não serve a esse propósito de fazer justiça aos mortos. Eu também tive casos na família dessa mesma gravidade, e ainda tenho.
porque 2 da minha família, nesse momento... Eu não estou entendendo o que Vossa Excelência está falando. Não, é falando. porque Vossa Excelência disse que a CPI às vezes, será eu não instrumento... consigo entender. O que é que você está falando? É porque Vossa Excelência disse que a CPI será instrumento para fazer justiça aos mortos pela Covid. Isso, não, veja bem. Ela não se presta a esse papel. Não, presta sim, eu presto. Você presta para isso. Como pessoa, seja mas diretamente ou indiretamente. Mas não a CPI. Mas não a CPI. Apenas para consignar. Outro aspecto, senhor presidente. É justo as pessoas não terem a segunda dose para se vacinar. Outro aspecto, isso é justo. Senhor presidente, CPI não vai garantir UTI, não vai garantir vacina, com todo respeito a Vossa Excelência. Outro aspecto, senhor presidente, é com relação à questão da suspeição. Essa discussão já foi definida pela mesa. Calma, senhor presidente, Vossa Excelência está nervoso. Não. Calma, presidente, respira. Marco, deixa eu dizer uma coisa. Respira, presidente. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu manifestar a minha... Eu não estou nervoso. Só que você está desde o primeiro. Nós estamos há 2h30 aqui. E 3 ou 4 senadores aqui querendo não instalar. Qual é o medo da CPI? É o medo da CPI ou é o medo do senador Renan? Me diga você, é medo da CPI ou medo do senador Renan? Não, senhor presidente, eu não tenho medo nenhum. Pois não estou entendendo. Não tenho medo nenhum senador. O próprio seu líder de governo, senador Fernando Bezerra, diz que não tem medo da CPI e quer dar transparência. Se Vossa Excelência, que é liderado pelo líder do governo no Senado, está questionando agora novamente a questão do senador Renan e diz que eu que estou nervoso? Não, senhor presidente, Vossa Excelência está assodado, fique tranquilo. Não vou provocar Vossa Excelência com relação à escolha que Vossa Excelência fez. Vossa Excelência está passando o carro na frente dos bois. Calma. Quanto à suspeição, senhor presidente, ela não se dirige apenas de maneira objetiva a situações como as aventadas aqui. Eu considero que antecipar juízo de valor em relação àquilo que vai se investigar acarreta suspeição. E é preciso ter cautela, e aí digo isso aqui genericamente ou em sentido amplo mesmo, todos nós, para não incorrermos nesse tipo de comportamento, nesse tipo de conduta. Considero um ponto relevante dizer que há quem declare o presidente da República, por exemplo, um genocida. Bora. Se alguém antes de estar aqui, ou estando aqui, já declara o presidente da República um genocida, que tipo de isenção tem para investigar? Que tipo de isenção tem para buscar conhecer os fatos e fazer dele juízo de valor? Então, esse tipo de opinião, antes da apuração dos fatos, tem alguma lógica? Reflete responsabilidade, interesse pela verdade? Os fatos, senhor presidente, devem falar mais alto que as opiniões pessoais e as paixões políticas. Toda investigação séria deve ter esses princípios e uma CPI não pode ser diferente. Quanto a ter atores da oposição e outros que defendem o governo, isso permite o equilíbrio numa CPI, é natural que aconteça. Moderação, responsabilidade, mas nenhum dos lados deve pré-julgar. É o alerta que estou fazendo aqui, em sentido amplo à comissão, porque nós vamos ter aqui 90 dias para trabalhar e perseguir os fatos. Acima de tudo, há que ter serenidade e compromisso em um exame racional dos fatos, das provas que forem carreadas, sem assodamento. Nosso dever maior, senhor presidente, é com o país, com o Estado Nacional, com a República. Portanto, era apenas esta ponderação que gostaria de fazer em relação à questão das condutas de pré-julgamento. Quanto à decisão de Vossa Excelência já tomou e não cabe a mim aqui ficar reprisando argumentos contra ou a favor. Agradeço, Vossa Excelência. Senador Eduardo. E o STF, Supremo Tribunal Federal, iniciou o julgamento acerca do fechamento das igrejas em razão da Covid-19. O ministro Gilmar Mendes votou contra a liberação das celebrações religiosas presenciais. Fiquei particularmente chocado com a falta de sensibilidade, respeito e conhecimento de como funcionam as igrejas por parte do ministro Gilmar Mendes, que, aliás, foi meu professor de mestrado. Com todo respeito, um voto que ofende a fé das pessoas.
Eu vou ler aqui uma parte do voto do ministro Gilmar. Os riscos de contaminação decorrentes de atividades religiosas coletivas são superiores ao de outras atividades econômicas, mesmo aquelas realizadas em ambientes fechados. Fecha aspas. Sério, ministro? Quem disse isso? A evidência disso, onde está? O achismo não representa resposta científica ou estatística. Ou seja, para o ministro ir a um escritório fechado, ao supermercado ou sair para trabalhar de ônibus é menos arriscado do que ir ao culto ou à missa, mesmo que a celebração seja segura e outras atividades não. Será que isso faz sentido? Por que vota para proibir as pessoas de cultuarem, rezarem e estarem na presença de Deus justamente quando elas mais precisam? Eu tenho acompanhado os protocolos sanitários nos templos religiosos no meu estado de Rondônia. E é o que acontece, obviamente, em todo o Brasil. Ao longo dessa pandemia eu já visitei vários templos e posso garantir que em cada um deles encontrei um verdadeiro exemplo de higiene, organização, segurança e respeito à vida de cada um dos fiéis. Os templos religiosos seguem todos os critérios estabelecidos pelas autoridades públicas de saúde, como a limitação do número de pessoas, o distanciamento entre os bancos, distanciamento social, diferente do que vejo, por exemplo, em grandes supermercados, onde não há como controlar quem está andando e comprando internamente. Quer saber de uma coisa? Quem foi ao culto da Páscoa no último domingo, viu logo na entrada do templo um voluntário com álcool em gel e, em muitos templos, um termômetro para medir a temperatura das pessoas. Durante toda a celebração, todos os fiéis de máscara. Eu e milhões de brasileiros sabemos que a prática religiosa não irá agravar a crise da saúde na pandemia. Pelo contrário, o contato com Deus, a busca de Deus, a fé, irá ajudar as pessoas, todos nós, a atravessar esse período tão tormentoso. E outra, ninguém é obrigado a ir à igreja. Vai quem quer e se sente seguro. Por isso, reitero, não cabe ao Supremo Tribunal Federal mandar ou autorizar que fechem as igrejas. O funcionamento das igrejas é uma garantia constitucional. Não se trata de funcionar de qualquer maneira, mas sim obedecendo os protocolos de segurança sanitária, repito. A vacina é importante e estamos trabalhando para garantir a todos. Os cuidados sanitários também são importantes. O tratamento, mas a nossa fé em Deus, nossa busca em Deus é fundamental. É dele que vem o nosso verdadeiro socorro. Eu apoio totalmente a abertura segura das igrejas, de todos os credos, e vou continuar trabalhando para que os fiéis em Rondônia e em todo o Brasil continuem podendo viver e servir a Deus livremente. Que Deus abençoe você, Deus abençoe Rondônia e o Brasil.